Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a República Brasileira. Vamos começar agora com o que nós chamamos de República Oligárquica, um momento onde os basicamente líderes, donos de cada estado, vão tomar conta da política nacional. Isso começa com o governo Prudente de Moraes, que é o primeiro civil eleito presidente do país, presidente do Brasil, por meio do PRP, Partido Republicano Paulista. Bem, Prudente de Moraes enfrenta forte oposição daqueles que eram aliados de Floriano Peixoto, um militar que há pouco havia deixado a presidência. Isso faz com que Prudente de Moraes precise enfrentar um governo muito turbulento, pois não se acreditava que um civil poderia levar o Brasil à ordem e progresso que até então nossa bandeira tentava estampar. Muito bem, nós temos no Sul a vitória sobre os federalistas e no Nordeste a Guerra de Canudos. Há uma tentativa, já no governo de Prudente de Moraes, de equilibrar a economia brasileira através de novas negociações com bancos ingleses, credores do governo brasileiro, para saldar as nossas dívidas. Isso, junto com um favorecimento a todos os cafeicultores. Ou seja, o governo estava mais preocupado em fazer os cafeicultores, seus pares, terem lucros do que o Brasil se desenvolver enquanto nação. E isso virou um padrão que é até hoje mantido. Nós temos grandes senhores de terra que controlam basicamente a política nacional e se colocam nas bancadas do Congresso até hoje. Muito bem. Assim, o primeiro grande desafio que Prudente de Moraes precisa resolver é Canudos. Canudos é uma terra seca no interior da Bahia, onde um místico local chamado Antônio Conselheiro prega um tipo de messianismo, prega um tipo de religiosidade local baseada em uma antiga lenda portuguesa que previa a volta de um rei português no fim dos tempos. Como tinha um forte aspecto religioso, essa revolta ficou com um caráter messiânico bem acentuado. Porém, isso não vai ser o suficiente para que a República trate os pobres com algum respeito. Em 1893, Antônio Conselheiro funda o Arraial de Belo Monte, chamado de Canudos, e lá começa um tipo de pregação local que se aproximava muito do cristianismo primitivo, no qual pessoas que nada tinham dividiam o pouco que tinham e viviam com tudo em comum. Isso chamou a atenção da igreja, isso chamou a atenção dos coronéis locais, que ficaram com medo de perder fiéis e eleitores. Ora, o Arraial do Belo Monte, o Arraial de Canudos, não desprezava ninguém, o que fez com que a maioria dos miseráveis do local fossem para o lugar e ali começaram a desenvolver Canudos, fazendo Canudos ganhar uma grande quantidade de pessoas e, além disso, prosperar economicamente. Isso leva a uma intervenção estadual e depois uma intervenção federal. Vejamos como isso aconteceu. Primeiro, a igreja manda frades para o local. Esses frades são rechaçados, pois até então a igreja nada havia feito de seguro para garantir o bem-estar daquelas pessoas. Quando a igreja falha em controlar a população, Canudos continua se expandindo e crescendo, a ponto de gerar excedentes de produção e vender os seus excedentes. Com esse excedente, Canudos começa a prosperar cada vez mais e se colocar como uma competição às fazendas dos coronéis locais. Os coronéis locais, então, organizam uma forma de gerar um conflito com Canudos, pois quando esses sertanejos de Canudos vão até as cidades locais comprar madeira para a construção de uma igreja que o conselheiro havia pedido, é permitido a eles pagar com antecedência, mas os coronéis impedem a entrega da madeira. Quando os coronéis impedem a entrega da madeira e os sertanejos de Canudos a exigem,
os coronéis mandam a polícia, que estava sob suas ordens, para controlar a situação, ou seja, para dispersar os sertanejos. Porém, essa investida acaba sendo uma grande derrota e uma imensa vergonha para os coronéis. Em janeiro de 1897, a polícia baiana novamente vai até Canudos e é de novo derrotada. Dessa vez, os coronéis então apelam ao governo baiano, que apela ao governo federal, que manda uma parte do exército. Porém, é um exército que acredita que vai conseguir rapidamente resolver o problema. O que eles não contavam era que os sertanejos conheciam muito bem o local e sabiam como se defender. A grande questão é que o exército brasileiro, liderado por Moreira César, sofre uma derrota vergonhosa, o que torna a situação muito perigosa para Prudente de Moraes, pois a ala militar do governo o culpava pela derrota que humilhou o exército brasileiro. Sendo assim, de abril a outubro de 1897, o exército brasileiro continua enviando cada vez mais e mais homens, cada vez mais e mais pessoas, para dar fim ao Arraial de Canudos. Bem, o Arraial de Canudos acaba caindo, como dizem as palavras de Euclides da Cunha, no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que eram 4 apenas. Um velho, 2 homens feitos e uma criança, à frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Canudos cai. Os sertanejos são dispersados. Crianças são levadas para outros estados e colocadas em orfanatos. Suas memórias são apagadas. Seus nomes são trocados. Não tem como elas saberem quem eram antes deles. Pois, se não tem mais nenhum tipo de ligação com Canudos, eles não podem reivindicar nada. Canudos deixa uma legião de miseráveis, que volta a ser alvo dos coronéis do interior da Bahia. Muito bem. Dessa forma, entramos ao final do governo de Prudente de Moraes no governo de Campos Sales. O governo de Campos Sales, que é o autor da política dos governadores. O autor de um modelo de esquema político no qual a troca de favores vai ser a base da política brasileira. Ele afasta definitivamente os militares da política e começa a dar autonomia para os governos municipais, estaduais, fazendo trocas, chantagem. Ele precisava de deputados federais e senadores que lhe fossem favoráveis, então ele trocava o apoio à eleição dessas pessoas por verbas, coisa que ele não deveria fazer. Todas as verbas saíam do gabinete presidencial. Então o presidente extorquia, chantageava governadores e prefeitos para que eles elegessem pessoas que lhes fossem favoráveis em troca de receberem as verbas que lhes eram de direito. Isso fazia com que governadores e prefeitos corressem aos coronéis, onde eles conseguiam votos com maior facilidade, e isso gerava uma grande troca de favores, desde o governo federal até os coronéis, gerando assim um apoio do Congresso para que o governo de Campos Sales pudesse passar a medida que quisesse. E assim, chantageando e extorquindo, ele conseguiu fazer o seu governo. É também importante lembrar que ele negocia a dívida brasileira e passa a dívida brasileira para que outros governos resolvam. Como? Com um funding loan, uma grande renegociação da dívida. Como ela se daria? Primeiro, o Brasil ganhava um empréstimo de 10 milhões de libras esterlinas para ser usado não para o seu desenvolvimento, mas para o pagamento de juros da dívida externa. E assim, ele ganhava um prazo de 10 anos, além dos 3 iniciais, ou seja, o governo de Campos Sales basicamente todo, para iniciar um pagamento que levaria mais de 60 anos para ser pago. Dessa forma, para garantia dos valores que seriam pagos, estava a penhora dos bancos credores de toda a receita que passava pela alfândega do Rio de Janeiro, ou seja, o principal porto do Brasil. Todo o dinheiro brasileiro que passava ali servia de garantia de pagamento. Não entrava no Brasil. Além de, em caso de necessidade, outras alfândegas de outros portos brasileiros e da própria Estrada de Ferro Central do Brasil. Campos Sales acabou penhorando até mesmo o serviço de abastecimento de água do Rio de Janeiro.
Assim, diante dos bancos que davam o dinheiro para ser pago dívidas e não a juros e não a própria dívida, os bancos acabavam ganhando a concessão sobre uma série de serviços. A tentativa de fortalecer a moeda brasileira combatendo a inflação era para estabilizar o país, mas na verdade o manteve dependente do capital externo. Passa o governo de Campos Salles e entramos no governo de Rodrigues Alves, um político paulista, também do PRP, que percebe que o Rio de Janeiro está em condições deploráveis de saúde, há ciclos de doenças como varíola, peste bubônica, malária, e o Rio de Janeiro era bem diferente, chamado basicamente de túmulo do estrangeiro e não de cidade maravilhosa. Assim, apoiado pelo prefeito do Distrito Federal, ou seja, do Rio de Janeiro, o senhor Francisco Pereira Passos, Rodrigues Alves começa uma grande reforma urbana onde destrói os cortiços da cidade, o chamado bota abaixo, fazendo com que se abrissem novas ruas. A população que ficou sem casas, pois habitava os cortiços, foi obrigada a subir os morros, e aí nós entendemos uma grande questão social do Brasil hoje. Quem primeiro subiu os morros foram os negros, libertos no 13 de maio de 1888. Depois, os soldados que vieram de Canudos e foram deixados à própria sorte em frente do Palácio Duque de Caxias, sede do Exército Brasileiro à época, que foram deixados ali e tiveram que subir o chamado Morro da Providência, pois esperavam uma providência de Deus e do governo para receberem os seus soldos, não receberam. Então, primeiro foram os negros a subir os morros, os soldados subiram o morro e lá plantaram as suas árvores que trouxeram do Nordeste, uma planta espinhenta com o nome de favela, e por isso nós chamamos os morros cariocas de favelas hoje em dia. E depois, apenas depois, os pobres vieram. É importante lembrar, tinha gente que preferia ser pobre, mas não subia o morro. A associação entre pobreza e morro, que era o lugar dos miseráveis, dos excluídos, daqueles que ninguém queria, era mais distante. Essas pessoas só subiram o morro quando os cortiços, que eram insalubres, foram destruídos. É na época de Rodrigues Alves que se sufoca a revolta da vacina, uma revolta contra a obrigatoriedade da vacina, que vem através de Oswaldo Cruz, que era cunhado de Rodrigues Alves e um grande médico sanitarista com prêmios internacionais. Ele pensa uma política de profilaxia, de tomar com antecedência medidas, porém, os nossos políticos fazem a população pensar que a vacina deveria ser dada em partes íntimas das pessoas, a vacina faria mal, a vacina deveria ser feita para matar pobres, e isso faz com que a população do Rio de Janeiro se revolte. Não havia nenhuma política no governo de Rodrigues Alves de conscientização. As pessoas eram vacinadas à força, e muitas vezes com brutalidade, o que gerava uma grande reação negativa da população, que caça Oswaldo Cruz, caça os médicos e enfermeiros que faziam a vacinação, o que gerou uma grande revolta em novembro de 1904, o que fez com que o Brasil ficasse em estado de sítio até o final do governo de Rodrigues Alves, ou seja, as liberdades individuais foram suspensas até o final do governo de Rodrigues Alves, em 1906. É também importante falar que há, nesse momento, graças à ação do governo, um crescimento no uso da borracha, que passa a ser importante nas fábricas do país. Bem, dessa forma, nós começamos a ver que, apesar do crescimento, há uma grande preocupação com o bem-estar apenas daqueles que já têm uma condição melhor. Nós temos, em 1903, através do Tratado de Petrópolis, a compra e anexação do território do Acre, aquilo que foi para manter a política de valorização da borracha, como a gente vai ver. No governo de Rodrigues Alves, nós temos o Convênio de Taubaté,
ele não, apesar, é uma política de valorização onde os preços do café eram mantidos artificialmente, ou seja, fora do mercado. Todo o café produzido e todo o seu excesso era vendido para o governo comprava o excesso de café para manter os preços do café alto e assim fazer com que o café fosse mais valorizado. Rodrigues Alves sai prestigiado, porque ele consegue fazer com que o Rio de Janeiro e o Brasil mudem a sua imagem diante do exterior. Como já foi falado, a revolta da vacina tem a questão da destruição das casas dos mais pobres, a proibição de vendedores ambulantes nas ruas, as invasões nas casas da polícia sanitária e a campanha de vacinação obrigatória. Ela teve apoio de intelectuais e políticos, porém a população não entendia muito bem o que ia acontecer. Por isso ela foi tão resistente. Temos o governo Afonso Pena, que acaba sendo eleito como o primeiro presidente da política do café com leite, ou seja, um acordo entre o PRP, o Partido Republicano Paulista, e o Partido Republicano Mineiro, que assim acabavam por moldar um grande esquema para se perpetuarem no poder. Um presidente era mineiro, outro presidente era paulista, e os partidos se uniam numa coligação que apoiava ora um, ora outro. Ele é conhecido porque através dele se dinamizou a construção de ferrovias, o Sudeste foi basicamente todo interligado e começou uma política de expansão do telégrafo, graças à expedição do general Rondon. Ele incentiva a vinda de imigrantes e começa a, de uma certa forma, ter uma política de branqueamento oficial da população e coloca em prática a ideia do convênio de Taubaté, essa compra do excedente do café produzido pelos cafeicultores. Isso significava, na prática, a socialização dos gastos, mas a privatização dos lucros, pois apenas os cafeicultores acabavam ganhando com isso. Além disso, a eleição dele foi tranquila, ele não conseguiu criar uma unanimidade, ele não conseguiu fazer o sucessor. Ele morre antes de terminar o mandato, seu vice, Nilo Peçanha, convoca novas eleições e assim gera-se uma grande brecha na política do café com leite com a chamada campanha civilista, que coloca Rui Barbosa frente a frente contra o Marechal Hermes da Fonseca. Mas esse assunto nós vamos falar numa próxima aula. Eu agradeço a todos e fiquemos sempre atentos.